Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 104, falando diretamente do Auditório Renato Balestra, na cidade de Inhumas, no estado de Goiás. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, dê o seu like, o seu joinha, divulgue o nosso conteúdo para quem você puder, a fim de que até mesmo os algoritmos do YouTube possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. No nosso vídeo mais recente, nós falamos sobre os atributos, os reais atributos do poeta verdadeiro. Listamos, citamos, mencionamos uma série deles e falamos bem en passant, já no finalzinho do vídeo, sobre a questão do ócio. E é a esse tema que o nosso vídeo de hoje, que é a nossa edição número 104 da poesia, é dedicada. Ainda mais para nós desmistificarmos a ideia de que o artista é um indivíduo ocioso. É uma ideia que ficou enraizada durante muito tempo, a ideia de que o artista não trabalha, de que ele só faz arte, como se arte não fosse um trabalho e como se arte fosse uma coisa menor. É muito comum perguntar-se a um artista, alguém que trabalha no ramo da arte, que lida no ramo da arte, se ele só pratica aquela determinada arte. Por exemplo, se ele é só escritor, se ele é só poeta, se ele é só artista plástico, se ele é só músico, se ele não faz outra coisa. Então isso é algo muito arraigado ou muito enraizado nas percepções que se tem ainda sobre a figura do artista. Mas nós precisamos, como eu disse, desmistificar isso. O artista é um trabalhador, arte é um trabalho e a obra artística, a obra de arte é fruto de um grande labor artístico. Às vezes aquele trabalho que está sendo feito pode, aos olhos de muitas pessoas, não parecer um trabalho. Conta-se uma lenda a respeito de Michelangelo, disse que durante algum tempo, não sei quanto tempo, ele todos os dias se dirigia a um determinado local e ficava horas observando um bloco de mármore. Ele ficava em silêncio absoluto, observando aquele bloco de mármore. E quando alguém se aproximava dele e perguntava o que é que ele estava fazendo, ele dizia que estava trabalhando. E aí vocês vão me perguntar, obviamente, olhar insistentemente por horas um bloco de mármore é trabalhar? Se nós pensarmos que é Michelangelo quem está olhando esse bloco de mármore, e se nós olharmos que depois, nós pensarmos, soubermos que depois de algum tempo o que resultou dessas olhadas, desses olhares longos sobre esse bloco de mármore, esses olhares longos em direção desse bloco de mármore, foi a obra O Davi, de Michelangelo, uma das suas obras mais conhecidas, a gente entende que sim, Michelangelo estava trabalhando naquele tempo em que observava o bloco de mármore. Naquelas horas em que ele observava o bloco de mármore, ele estava vendo como retirar, como extrair daquele bloco bruto de pedra o que seria a figura do Davi, o que seria posteriormente a escultura do Davi, o que seria posteriormente a obra-prima que é a sua estátua, a sua escultura do Davi. Todo mundo que tem algum conhecimento de arte já
ouviu em algum momento falar sobre o Davi de Michelangelo. Então entendemos que o artista trabalha, e ele trabalha bastante, e que muitas vezes esse labor, embora não pareça, é um labor bastante exaustivo. E aí nós vamos para outra questão associada ao ócio, que nós precisamos diferenciar, né, o ócio da ociosidade. Existe uma diferença entre ócio e ociosidade. São dois substantivos, né, mas cada um tem o seu significado. E na filosofia clássica se fazia uma perfeita distinção entre esses dois. O ócio estava ligado à virtude. O ócio era o descanso, aquele descanso a que tinham direito os virtuosos, ou seja, aqueles que haviam trabalhado, aqueles que haviam praticado a virtude, mereciam em algum momento dos seus dias, mereciam em algum momento de suas vidas o descanso, comparando-se, né, metaforicamente com aquela ideia presente na Bíblia, presente no Gênesis, na qual Deus teria criado o mundo em 6 dias e no 7º teria descansado. Então é sobre isso que fala o ócio, é a isso que evoca a ideia do ócio. Já a ociosidade não. A ociosidade é a preguiça, a ociosidade é a desocupação. Havia uma frase, uma expressão em italiano que traduzia essa ociosidade, que é il dolce far niente, né? O doce fazer nada. Né? Então, esta era a ociosidade. Então, o artista precisa do ócio, mas ele não vive na ociosidade. E por que é que o artista precisa do ócio? Por que é que eu digo que o artista precisa do ócio? Nós, no vídeo passado, falamos sobre uma série de coisas que o artista precisa ter, que o poeta precisa ter, e citamos o ócio, como eu disse, de maneira superficial. Né? É porque das leituras que o poeta faz, das observações que ele faz, das conversas que ele tem, dos seus aprendizados, dos seus estudos, é preciso que isso, em algum momento, seja processado, que isso faça parte dele e possa gerar inspiração e possa ser convocado a partir do momento em que a inspiração surge. Porque a partir do momento em que uma inspiração surge, o que acontece? Há uma espécie de alinhamento de planos. Todas aquelas memórias que o poeta tem, de leituras que fez, de conversas que teve, de experiências que viveu ou de experiências que lhe foram relatadas, são convocadas para alimentar aquela inspiração e transformar aquela inspiração em obra, para fazer com que aquela inspiração resulte em obra. Então, quando você, por exemplo, tem uma ideia de fazer um poema sobre, sei lá, sobre qualquer coisa, sobre um evento histórico, sobre um sentimento, sobre um pensamento que lhe ocorreu, aquelas memórias serão todas convocadas. E tudo aquilo precisa ser processado, precisa ser trabalhado. E em que momento isso vai ser trabalhado? No momento de ócio, no momento de descanso. Não significa que o poeta ou o artista tenha que passar a vida na ociosidade, não é isso. Eu até defendo que o artista literário, eu não falo dos outros artistas não, dos artistas praticantes das outras artes, do músico, do cineasta, né, do artista plástico, mas eu falo do artista literário, que é o que eu sou, né? Eu sou um escritor. Então, eu defendo que o artista literário precisa ter uma outra ocupação além da literatura. Primeiro, porque, pelo menos no Brasil, é muito difícil viver de literatura, né? E o artista literário precisa matar a fome, o artista literário precisa matar a sede, o artista literário precisa pagar as contas, o artista literário precisa ter uma moradia, né? Então, se ele não pode viver da arte dele, ele precisa ter uma outra
ocupação, uma outra profissão. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, foi jornalista, trabalhou no Ministério da Educação, né, foi funcionário público, foi professor, né. Guimarães Rosa, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto serviram ao Brasil como diplomatas. Guimarães Rosa, inclusive, também era médico, né. Então, a maioria, a imensa maioria dos poetas, né, dos artistas literários, tinham alguma outra profissão. E outra razão pela qual é interessante que o artista literário tenha uma outra profissão é que essa outra profissão possibilitará a ele ter contato com pessoas. Um contato maior com pessoas, um contato que ele não teria se ele ficasse somente em casa escrevendo, né? Então, o contato com outras pessoas, com histórias, com conversas, né? com frases, com vivências, com experiências, e aquilo vai alimentar a existência dele e, por conseguinte, vai alimentar a sua literatura, né? Então, é fundamental que haja isso, porque isso vai exigir, inclusive, uma disciplina. Nós falamos sobre disciplina no vídeo passado, uma disciplina para a sua escrita, uma disciplina para as suas leituras. E aí vocês vão me perguntar, mas você está falando tanto em leitura, Hélio, e um poeta ou um artista literário que às vezes não teve uma escolaridade mais aprofundada, né? E um artista literário que às vezes não teve a oportunidade de frequentar uma escola formal, né? Ter uma vida acadêmica, mas ele também tem as suas leituras, né? Ele tem as suas leituras. Um repentista, por exemplo, ele tem as suas leituras, mesmo que ele não saiba ler. Eu não estou dizendo que os repentistas não sabem ler, grande parte sabe, mas há aqueles que não tiveram essa oportunidade de frequentar a escola formal e que fazem belíssimos repentes, né? Com aqueles versos dificílimos, porque o verso do repente nordestino é um verso muito difícil de ser feito. Eles têm métricas próprias, eles têm composições próprias, formações próprias de estrofes, né? Maneiras diferentes de concatenar os versos, formar estrofes, encadear as rimas, mas eles têm leitura. Primeiro a leitura da vida, a leitura do mundo que eles frequentam, daquela cultura, né, daquele meio em que eles estão, e também o contato com outros repentistas, né, com a obra de outros repentistas, ouvindo outros repentistas, recebendo lições de outros repentistas. Então, mesmo o poeta que não tem uma leitura formal, mesmo o artista literário que não tem uma leitura formal, ele tem acesso a leituras, sim. Então, como eu dizia, eu creio que é importante, sim, o artista literário. Eu estou com a ideia de artista gráfico na cabeça, mas não é artista gráfico. Embora ele escreva, é o artista literário. Então, o artista literário, é interessante que ele tenha essa outra profissão, esta outra ocupação. E é fundamental que no momento em que ele estiver trabalhando na literatura, ele o faça com esmero, o faça com dedicação. Porque existe, como dizia Camões, né, o engenho e a arte. O que é o engenho? O engenho é a ideia, é a inspiração. A arte é a artesania, é o trabalho artesanal que o poeta ou o artista literário tem que fazer. No caso do poeta, né, existe um poema do Olavo Bilac, né, que é o poema Profissão de Fé. E nesse poema Profissão de Fé ele vai falando, né, sobre a questão da rima e tudo mais. Nós não estamos defendendo aqui que todo artista literário tenha que ser um parnasiano, como era o Olavo Bilac. Mas, às vezes, os versos precisam ser aparados, as estrofes precisam ser corrigidas, precisam ser organizadas, encadeadas as rimas, caso haja rimas. No caso de uma obra em prosa, às vezes é preciso acrescentar coisas,
às vezes é preciso tirar coisas, né? Tirar parágrafos, né? E tudo mais, tirar frases, trocar uma palavra por outra. Né? Principalmente na poesia é preciso trocar às vezes uma palavra por outra para dar o ritmo, que é fundamental à poesia. Se a gente pega, por exemplo, o Manuel Bandeira, né? O Manuel Bandeira, ele tinha uma poesia muitas vezes onomatopaica, não é uma onomatopeica, não é uma poesia cheia de onomatopeias, sem ele precisar usar uma palavra que fosse uma onomatopeia. Onomatopeia é aquela palavra que imita o som de alguma coisa, né? Ele não precisava dessa palavra. Ele, com as próprias palavras que ele utilizava no poema, ele criava essa questão sonora. Por exemplo, no seu poema A Onda, quando você lê, não tem lá o som da onda, mas se você lê as palavras, o modo como elas estão colocadas, você sente o movimento sonoro da onda. No poema Trem de Ferro, por exemplo, aquele do café com pão, quando você lê o poema, ele não coloca lá um piuí do som do apito do trem, mas você ouve o poema, lê o poema e sente ali o trem se movimentando. Ele tem um poema chamado Berimbau, não me lembro se é Berimbau no plural, eu acho que é no singular, acho que é Berimbau mesmo. E nesse poema, ele vai, com as suas palavras, com as próprias palavras que ele utiliza, vai reproduzir o som do berimbau, sem precisar utilizar a onomatopeia que representaria o som do berimbau. Isto dá trabalho. Isso precisa, assim, vem como inspiração e às vezes chega inteiro, mas precisa ser lido, relido, aperfeiçoado, limado. Então tudo isso é trabalho. E é muito trabalho e às vezes desgasta. Daí o João Cabral de Melo Neto ter dito que um poema é 90% transpiração e 10% inspiração. Eu discordo do João Cabral, né? Eu acredito que seja uma coisa mais equivalente, né? Mais equacionada ou equalizada, né? 50% de cada um. Eu acredito que seja mais assim. Mas tem esse componente do trabalho, da arte, do debruçar-se sobre as palavras, do debruçar-se sobre o texto, assim como o artista, o artista plástico, ele vai se debruçar quando for pintar um quadro, por exemplo, se debruçar sobre aquela figura, sobre aquelas cores, sobre aquelas luzes que ele vai utilizar. O artista da escultura, o artista plástico, o escultor, ele vai ter todo aquele trabalho que nós já citamos aqui do Michelangelo. Imagina, por exemplo, o monumento às bandeiras, né, do Brecheret, que é um escultor brasileiro, que ele precisou esculpi-lo todo, se eu não me engano, em gesso, para que depois ele fosse passado para o bronze. Imagina o trabalho que isso dá, né? Então, arte é trabalho e precisa ser respeitada como tal. Então, artista não é ocioso. Artista é trabalhador. Ele precisa de uma quantidade de ócio criativo, né? Uma quantidade de ócio que lhe permita descansar e, durante esse descanso, processar tudo aquilo que ele adquire na sua jornada cotidiana, né? O fruto das leituras, né? Das observações, das conversas, daquilo que ele ouve, daquilo que lhe é relatado. Às vezes um poeta está passando, um escritor, ouve uma frase na rua e aí aquela frase vai originar um poema. Como aconteceu com João Donato. O João Donato, que é um músico, né, faleceu há pouco tempo, é um músico brasileiro. Ele, certa feita, ouviu, né, uma pessoa passando, se eu não me engano, de barco ou de canoa, assobiando. E aquele assobio daquela pessoa originou uma música, a música Beira do Mar, que tem uma letra belíssima do Gilberto Gil. Então, é assim que funciona. Mas para que ele pudesse compor a música, ele precisou de um momento de descanso. Quando aquilo entranhou na mente dele, entranhou no coração dele, entranhou na alma dele e acabou fazendo parte dele para que ele pudesse compor essa canção. Então é preciso que a gente entenda isso do artista, né?
entenda isso da arte. Eu estou citando a arte literária, mas eu já falei de outras artes aqui, né? A arte literária é o ponto de partida porque esse canal se chama Sala de Poesia, mas é isso. Então, para que haja a inspiração, é preciso que haja uma cota de ócio, uma cota de descanso, uma coisa disciplinada, né? Uma coisa que o artista não vai passar o dia inteiro dormindo, não é isso, né? Mas existe essa necessidade. E aí sim a gente retoma aquela ideia clássica do ócio, né? Diferentemente da ociosidade. O ócio como algo ligado à virtude, o descanso merecido, a reposição das forças. Então, é esse o tema, foi esse o tema do nosso vídeo, da nossa reflexão, da nossa edição número 104. E eu espero, nós esperamos, que vocês tenham gostado do nosso vídeo, vocês que nos acompanham, continuem nos acompanhando, teremos mais vídeos em breve. Você que está assistindo e ainda não assistiu, você que está assistindo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Você que não assistiu aos outros vídeos do nosso canal, está começando por esse, que é o número 104, dá uma olhadinha lá no canal, ouve os outros vídeos, o vídeo passado, né, um vídeo que teve poucas visualizações, mas eu creio que é interessante de ser assistido. Há outros vídeos no nosso canal que são vídeos que falam sobre temas interessantes, mas que não tiveram muitas visualizações. Deem uma passadinha lá, visualizem os nossos vídeos, assistam aos anteriores e também aos posteriores, aos que vierem. E a gente encerra esse vídeo, né, com a promessa, primeiro com agradecimento a todos vocês que estão conosco desde o início, a vocês que chegaram no meio do caminho, a vocês que começam agora a nos assistir, muito obrigado, e com a promessa de que voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.